De hoje, da CPI da Covid-19, foi Emanuel Cattori, sócio da Belker Farmacêutica, que teria oferecido doses de vacina do laboratório chinês CanSino ao Ministério da Saúde a um custo de 5 bilhões de reais. A empresa tem sede no Paraná, reduto eleitoral do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros. Logo na declaração inicial aos senadores, Cattori afirmou que a Belker não fechou nenhum contrato com o Ministério da Saúde, mas confirmou uma carta de intenções na qual foi lançada a possibilidade de o Brasil adquirir 60 milhões de doses do imunizante. Depois de mais 40 depoimentos, 15 semanas de trabalhos e quase 2 terabytes de dados recebidos, Renan Calheiros se prepara para entregar o relatório final. De acordo com o relator, o prazo final é a segunda quinzena de setembro. Para o ato final, os parlamentares da comissão pretendem organizar uma audiência com familiares de vítimas da doença. Zé. É a parte política, né? É a estratégia de desgastar politicamente o presidente Jair Bolsonaro desde o início desta comissão parlamentar de inquérito. A ideia inicial era investigar exatamente, colocar ali o que seria uma omissão do presidente Jair Bolsonaro na compra de vacinas. Aí depois eles descobriram que o governo fez muito, comprou vacinas e tentou, de todas as formas, comprar em vários laboratórios, mas o mercado estava retraído, não atende até hoje a demanda. O Brasil, senhores, só não está totalmente vacinado, ou seja, para quem quiser, não para quem não quiser. O presidente Jair Bolsonaro não vai obrigar e nem exigir o tal passaporte sanitário, né? Só não está totalmente vacinado porque não existem vacinas disponíveis para a compra. Agora, eu até admito que aqui o poder é assim. Quando se tem dinheiro, os lobos rondam, né? Para alimentar a matilha. É assim. Então, quando houve esse processo da pandemia, a urgência, a calamidade pública, e aí o que fizeram? Alguns se aproximaram, opa, vamos ganhar dinheiro aí. Em situações assim, de emergência, as amarras legais são afrouxadas. Então, as compras são mais ágeis, tem que ser assim. Em caso de convulsão social, em caso de terremoto, né? Em caso de... em todos os países existe essa possibilidade. E não seria diferente no Brasil. Se precisasse fazer licitação de cada laboratório, então ficaria muito difícil e demorado demais. Mas acontece o seguinte, que o governo do presidente Jair Bolsonaro não caiu na armadilha de ficar comprando vacinas que não seriam entregues. E muito menos vacinas que exigiam contratos que não poderiam ser honrados pelo governo por serem ilegais. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Agora, a grande novidade disso tudo é a confirmação ali do nome do líder do governo, o deputado Ricardo Barros, funcionando como um intermediário de vacina. É normal, era usual que parlamentares levassem prefeitos, enfim, a governadores, a ministros. Agora, levar mercadores de vacina durante uma pandemia é um assunto que deve ser investigado. E a CPI, esse relatório do senador Renan Calheiros, vai funcionar como um salvo-conduto do presidente Jair Bolsonaro. Porque nestas investigações estão ali linhas claras de que não houve ligação nem com o ministro da Saúde, muito menos com o presidente da República. Sabe por quê? O governo não tem essa conexão com a irregularidade. Agora, se houver lá embaixo mesmo tentativa, que sejam investigados e punidos. Esta é a ideia do governo. Você, Cris? Estou aqui pensando se eu não tenho que me declarar impedida de fazer comentário, porque eu também sou do Paraná, né? Mesmo estado da sede da empresa que teve o executivo lá sendo ouvido hoje, é por acaso o estado, a terra natal do deputado Ricardo Barros, que é líder do governo. Então ficam tentando atrelar uma coisa a outra para fingir que tem alguma ligação ilegal, criminosa, né? Sempre aquela tentativa de assassinar reputações antecipadamente. Estava vendo aqui você falar, Vitor, 40 depoimentos, 15 semanas, 2 terabytes de dados sigilosos, né? Sigilos quebrados, documentos que inclusive tinham que ter ficado sob guarda, sob sigilo grande ali, sob um sigilo cuidadoso, e foram vazados para a imprensa com uma intenção muito clara de assassinar reputações. É muito tempo perdido, né?
Isso tudo com o relatório pronto desde o início, que a gente já sabe que eles começaram essa CPI com tudo pronto. O presidente Bolsonaro é o culpado por todas as mortes que aconteceram no Brasil e talvez até em países vizinhos, né? Para que perder tanto tempo? Para que gastar o nosso dinheiro, o nosso suado dinheiro, mais suado ainda em ano de pandemia, que fomos impedidos de trabalhar? A grande maioria dos brasileiros ficou, inclusive, sem renda. E aí o nosso dinheiro fica sustentando essa CPI circense e esse teatro todo, se o relatório já estava pronto. Aí eu fico pensando também aqui em relação ao que ele falou ali de chamar vítima, parentes de vítimas, familiares de vítimas para uma audiência final da CPI. Vai ter mais teatro, né? É isso que o Renan Calheiros quer fazer? É isso que o Omar Aziz quer fazer? Eu fico me perguntando se os parentes de vítima, no auge da sua dor, no seu luto, vão se dar esse trabalho de ir até Brasília para alimentar ainda mais uma CPI na qual nenhum brasileiro presta atenção mais, só os correligionários dele, só os opositores do governo, são poucos. É uma minoria que ainda assiste isso, não dá mais ibope. Por isso que eles estão querendo encerrar, por isso que eles estão agora já cientes de que apresenta logo aquele relatório que estava pronto, não adianta querer achar mais nada aqui, porque desse mato não sai cachorro. Não tem mais por onde seguir. Eles já tentaram escarafunchar onde podiam. É mais uma empresa que, sim, ofereceu vacinas para o governo. A gente sabe que isso, agora a gente já ficou sabendo, né, que existe uma lei no Brasil que as empresas estrangeiras que não têm sede aqui no Brasil precisam estabelecer um representante no Brasil. Então, não é ilegal que representantes apareçam oferecendo vacinas. Não é ilegal o governo se reunir com representantes de vacinas, sendo que o Brasil precisava de vacinas, precisa ainda, como disse o Zé, sendo que falta vacina no mercado, sendo que o mundo inteiro, governantes do mundo inteiro estão se reunindo com representantes de fabricantes de vacina, o mundo inteiro quer vacinas. O que há de errado nisso? Acharam alguma compra irregular? Acharam algum dinheiro irregular gasto? Não acharam porque não procuraram, porque se fossem fuçar nos estados, iam achar as compras irregulares, iam achar os respiradores pagos e não entregues, iam achar os hospitais de campanha construídos superfaturados e que jamais foram utilizados, iam achar um monte de irregularidade que a Polícia Federal e o Ministério Público, aliás, estão encontrando. Toda hora a gente vê aí as operações acontecendo e novidades surgindo. Agora, a CPI mesmo, que está gastando o nosso dinheiro de forma circense mesmo, eu ia dizer teatral, mas acho que a gente tem que manter a analogia com o circo. Está gastando o nosso dinheiro de forma circense e não produz resultados. Eu acho que vai ser uma frustração tremenda para eles, porque para nós a gente não tinha nenhuma expectativa a mais com isso. Diga, Ana. Vitor, bom, essa lista que o Augusto também recebeu começa com 123, né? A minha já está aqui em 178 itens e as pessoas continuam me marcando nas redes sociais com mais irregularidades e inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal. Eu só queria pedir para todas essas pessoas que com muito carinho e muito zelo estão me marcando sobre inconstitucionalidades e atos, né, nada republicanos da nossa Suprema Corte, eu vou adicionar tudo isso nessa lista que já está em 178 itens, mas se vocês puderem, por gentileza, mencionar o que foi a inconstitucionalidade ou o ato aí nada republicano e colocar um link só para facilitar a nossa checagem, só para a gente colocar a data direitinho, porque, pelo que eu estou vendo aqui, Augusto, a lista começou com 123, já está em 178 e parece que vai passar de 200 itens, né, das recentes inconstitucionalidades aí do STF, da primeira turma, da segunda turma e de ministros, né, ali sozinhos. Então, eu só peço que a você que está me marcando aí nas redes sociais com essas inconstitucionalidades, que coloque algum link só para a gente organizar pelas datas. Bom, como a Cris muito bem disse, né, o relatório, a gente vem falando isso aqui também já há algum tempo, o relatório já está pronto desde o início, né, desde o primeiro dia dessa CPI, esse relatório já está pronto. E o problema desse relatório é que tudo que aconteceu ali em todas as sessões até hoje
nada corroborou ali, colaborou exatamente com esse relatório dessa CPI que já nasceu pronta com esse relatório pronto. CPI que passou por CPI da Pfizer, da cantora médica, da Marielle, da Copa América, da cloroquina, e eles continuam da Covaxin, né? A Covaxin que foi parte, objeto ali dessa CPI, mas que dentro do assunto Covaxin, o senador Randolfo Rodrigues não foi mencionado. Eles estavam investigando aí a possível compra da vacina ali, né, da Covaxin, dentro do contexto de uma possível corrupção, mas ninguém mencionou que o próprio senador que faz parte dessa comissão aí, ele no passado, ele fez pressão na Anvisa, inclusive tem um vídeo na internet, onde ele pede que a Anvisa libere a Covaxin. Engraçado que esse vídeo não fez parte, né, da CPI. Eu acho, Vitor, que o brasileiro está ansioso para ver esse relatório, porque acho que as pessoas de bem, nós que temos acompanhado também essa CPI de uma maneira bem detalhada, bem profunda, paramos, né, porque instauramos a nossa CPI da CPI. Parece que o brasileiro está ansioso e aguardando esse relatório, porque vai ser o melhor livro de piadas do ano. A gente não perde por esperar para ver o que esses senadores aí, campeões de inquéritos no nosso Congresso, o que eles têm para falar de corrupção. Diga, Augusto. Pelo número de... Desculpe. Pelo número de ataques do Supremo ao presidente, acho que ele vai superar o número de sessões realizadas nesse período. Eu acho. Então, nós vamos ter mais insolências contra o presidente do que sessões do Supremo. Eles vivem disso. Eles estão envolvidos. É uma conspiração. Tá? Olha, eu nunca entrei em teoria conspiratória. Nunca entrei. Agora, está tão evidente que a CPI da Covid vai visitar, os partidos apoiam, o Congresso apoia a CPI da Covid, e a OAB. Se isso aí não for uma trama, eu não sei o que é trama, né? Agora, o golpe é tramado pelo presidente Bolsonaro. Eu queria aproveitar só e fazer uma observação aqui que eu gostaria que vocês raciocinassem sobre isso. Eu li o editorial do Estadão hoje, que é um monumento à desinformação, de má fé mesmo. Eles dizem o seguinte, que o presidente Bolsonaro, as manifestações do dia 7 não se prestam a mostrar que o presidente tem o apoio que falta ao Supremo, que tem simpatizantes que não simpatizam com o Supremo. Eles dizem que é para fechar o Supremo e para forçar uma intervenção militar, né? Que haverá a manifestação violenta, que o Supremo será invadido, o Congresso e tal. O que eu recomendo baseado em experiências de vida, e o que eu recomendo aos que vão participar dessas grandes manifestações? Não entrem nesse tipo de provocação. Não cometam nenhuma violência, tipo dar pedrada no Supremo, muito menos invadir. Não façam isso. Mostrem pacificamente, como sempre, o que vocês querem mostrar ao Brasil e, sobretudo, a quem trama contra o presidente da República o tempo todo. Não entrem nessa. Quem tem black bloc são eles. As violências são cometidas nas manifestações organizadas pelo PT, por essa gente, PSOL, tal. Sempre foram marcadas as manifestações contra a corrupção dessa gente, contra a arrogância do Supremo, sempre foram marcadas pelo traço pacífico. Qualquer pessoa vai sabendo que não acontece nenhuma violência. O Estadão já está prevendo isso, como a imprensa já está cantando essa bola, porque querem que sejam proibidas as manifestações. E não, elas vão acontecer, devem acontecer, tem que ser muito numerosas, é hora de o pessoal mostrar aí de que lado está,
É hora de segurar, eles sim, os autoritários, os adeptos do regime de partido único. Essa gente precisa ser freada. Então isso se mostra com palavras de ordem, bandeiras e tal. Não entrem nessa de violência, não. É tudo que eles querem. Tá? Quer dizer, vamos decepcioná-los com uma manifestação vigorosa que mostra a eles que o domínio das ruas não é não dos corruptos que tentam voltar ao poder.